Olá, estudantes da primeira série, como que vocês estão? Aqui é o professor Eduardo Bonifácio de História e hoje nós vamos falar sobre a formação, conhecer alguns povos germânicos, alguns dos principais povos germânicos, né? Então vamos ver quais são os objetivos da nossa aula. Então nós vamos identificar e analisar diferentes formas de contato, adaptação ou exclusão entre populações em diferentes tempos e espaço e conhecer os diferentes povos germânicos, né? Ver a diferença entre os povos germânicos, conhecê-los, né? Os principais povos que a gente tem ali chamados germânicos ou chamados pelos romanos, principalmente como os povos bárbaros. Talvez em alguns livros de história vocês encontrem também essa nomenclatura, né? Como os povos bárbaros. Mas vamos ver aqui o que a gente lembra da Idade Medieval, né? Você lembra qual que era a principal característica da Idade Média no aspecto religioso? Como que era a religiosidade na Idade Média? Lembrando, pessoal, a Idade Média, ela é um período de 1000 anos, tá, pessoal? Então, é um período muito grande, né? E a gente tem alteridades, ou seja, mudança, né? Porém, a religião, ela vai ser basicamente a mesma durante a Idade Média. Mas qual religião? Como que era essa religião? Lembram? E vocês sabem em que sentido os romanos usavam o termo bárbaros? Lembra que o professor está falando aqui que a gente pode usar como ver esses povos, tanto como povos germânicos ou povos bárbaros. Mas quem utilizava essa nomenclatura de povos bárbaros era os romanos. Mas em que sentido será que os romanos utilizavam essa nomenclatura? Vamos ver? Então, durante a Idade Média, a gente tem a hegemonia do poder da Igreja Católica, tá, pessoal? Então, a Igreja Católica ela vai se fortificar durante a Idade Média, ela vai começar lá com Constantino, que vai se converter ao cristianismo, né? A Igreja Católica vai ganhando força já no Império Romano, e ela entra daí nesse momento, na Idade Média, muito forte, com muitos povos germânicos que vão começar a se converter ao cristianismo. Lembrando, pessoal, que esses povos germânicos, eles eram muitas vezes politeístas. A maioria deles já eram politeístas, tinham sua religião e sua cultura. Porém, com o contato com o Império Romano e também com a cristandade, muitos povos vão começar a se converter, muitos reis desses povos vão começar a se converter, então levando os povos junto também com a cristandade. Então vai formar então uma idade medieval muito cristã, muito religiosa. E como que eram chamados, em que sentido eram chamados então eles pelos romanos, pelos romanos que consideravam que eles eram civilizados? Então, eles eram assim chamados porque eles eram estrangeiros, né? E eles possuíam língua, religião e cultura diferente dos romanos. Então, pessoal, aqui os romanos eles olhavam para o outro, né, como se o outro fosse inferior, né? Era uma visão dos romanos. Eles se achavam superiores aos povos bárbaros. Essa nomenclatura, povos bárbaros, era uma nomenclatura que não exaltava os povos bárbaros, mas pelo contrário, né, colocava os povos bárbaros como inferiores, já que os romanos eles se entendiam como civilizados. Beleza, galera? Aqui, pessoal, a gente tem uma palavra que a gente utiliza no nosso contexto atual, que é vândalo, né? Mas de onde que vem essa palavra? Vamos analisar primeiro os conceitos, as definições dessa palavra que a gente fala durante algumas conversas, questão de vandalismo, essas coisas, né? Então, vândalo, né? Membro de um povo germânico de bárbaros que na antiguidade devastaram o sul da Europa e o norte da África. Opa, aqui a gente já tem alguma conotação, né? Aquele que destrói monumentos ou objetos responsáveis, ou indivíduos que tudo destrói, quebra, rebenta, né? Dicionário Aurélio. Então essas são definições do dicionário Aurélio. Mas então você sabia que essa palavra ela tem relação com um povo antigo, um povo da antiguidade, que vai entrar na Idade Média também, que é o chamado vândalos. Olha que legal, galera. E a gente vai entender durante essa aula por que
que eles são chamados então de vândalos, né? E por que que essa nomenclatura vai ser ligada a esse povo antigo, né? Essa ideia de vandalismo. Pessoal, aqui, após a saída da Grã-Bretanha, né, da União Europeia, a gente tem o latim sendo cogitado para ser língua oficial da União Europeia. Olha que legal, pessoal. A Grã-Bretanha, ela saiu da União Europeia, né, recentemente. Isso causou alguns rebuliços, digamos assim, no mundo político da Europa, né? E o latim, que é uma língua considerada uma das línguas mortas, né, uma língua que não é mais utilizada nos dias de hoje, está sendo resgatada, né, justamente para a Europa, num sentido de trazer a cultura europeia, trazer o entendimento do que é ser europeu novamente, né? O latim, que era a língua oficial de quem, pessoal? Língua oficial dos romanos. Mas agora vamos falar um pouquinho desses povos germânicos, né, pessoal? A gente viu que esses povos germânicos são os que vão invadir, né, vão passar ali do rio Danúbio, do rio Reno, com a fronteira com o Império Romano, eles vão começar a migrar para dentro do Império Romano do Ocidente, certo? Mas eles constituíam vários grupos e vários reinos, né? A gente não tem 1, 2 ou 3, a gente tem vários povos germânicos, né? Vários reinos vão se constituir na Europa. A gente tem na Península Itálica, por exemplo, os ostrogodos e os lombardos, que vão instalar reinados ali na Península Itálica, na atual Itália, tá, pessoal? Outros povos que a gente vai ter também, a gente vai ter na Gália, por exemplo, os visigodos, os burgúndios, os alamanos e os francos. Pessoal, é interessante vocês ir percebendo a nomenclatura, né, que a gente utiliza aqui desses povos bárbaros, que vocês começam até a relembrar a nomenclatura de alguns países da Europa dos dias de hoje. Estão conseguindo? E na Península Ibérica também a gente tem os suevos e os visigodos. Na Britânia, pessoal, a Península Ibérica, onde a gente tem hoje a Espanha e Portugal, beleza? E na Britânia, Inglaterra, o Reino Britânico, a gente vai ter os anglos, né, os saxão e os jutos, né, que vão formar ali um povo, os anglo-saxãos, né? E no norte da África a gente vai ter os chamados vândalos. Beleza, galera? Então eles eram povos guerreiros, esses germânicos, né? Uma das principais características deles era essa, né? Alguns povos, eles viviam basicamente numa anarquia, sem uma definição política, alguns eram apenas com líderes militares mesmo, né? Então era uma forma mais tribal, eram várias tribos germânicas ali, que muitos eram nômades, ficavam percorrendo a Europa, como os hunos, que percorriam a Europa, a Ásia, em busca de algum lugar para se instalar, saqueando cidades, né? Saqueando outros povos também, né? Então, eles tinham um chefe, né, ao qual eles prestavam um juramento de fidelidade, que era o comitatus, essa relação de ser fiel ao outro, né, fiel até a morte, né, ao seu comandante militar, né. Essa relação vai ser chamada de relação de o comitatus, tá, pessoal? Aqui a gente tem um mapa, pessoal, para vocês verem como eles vão se instalando pós-queda do Império do Ocidente, tá? Então a gente vai ter, por exemplo, o Reino Franco, aqui os saxões, os juntos, né, que depois eles vão se juntar aos anglos aqui na região da Britânia. Aqui a gente vai ter o reino visigótico. Vocês já ouviram falar nessa palavra, inclusive, pessoal, gótico? Então, aqui a gente vai ter também o reino suevo, né, os mauros aqui embaixo, vândalos e alanos, os ostrogodos, os lombardos. Aqui a gente tem o Império Bizantino, né, o Império Romano do Oriente. Vamos ver um dos primeiros povos aqui, pessoal, os godos, tá? Vamos ver diferentes povos aqui durante esta aula. Eles eram um dos vários grupos, né, chamados de germânicos, e sua origem também é controversa, pessoal. Por quê? A gente não tem a escrita desses povos, então é muito difícil apontar qual que é a origem. Algumas questões culturais também, a gente às vezes depende muito da arqueologia, né, de monumentos desses povos, né? Mas a gente conclui que dos godos a gente vai ter dois grupos, né, que vão surgir dos godos, que serão os visigodos e os ostrogodos, tá, pessoal? E cada um vai dominar alguma região
ali da Europa. Beleza? Agora vamos ver uma atividade aqui, pessoal, para ver se a gente está pegando bem todas essas ideias durante essas aulas. Então vamos ler esse trecho aqui da história dos godos. Ó. Após sua morte, quando o seu exército era conduzido pelos seus sucessores a outras regiões, um certo povo vizinho tentou aprisionar as mulheres dos godos. Elas, tendo sido treinadas por seus maridos, resistiram corajosamente aos inimigos, que vieram sobre si e recatadamente expulsaram-nos, né? Então, pessoal, aqui a gente vê algumas características dos povos góticos, né? Então, qual que é a característica dos godos? A gente pode ver, né, pode destacar nesse trecho. Então, quais características, utilizando esse trecho, a gente pode destacar sobre os godos? Eu vou dar um tempinho para vocês e a gente já volta. E aí, pessoal, conseguiram resolver? Então vamos ver aqui a resposta que o professor preparou para vocês. Então, eles são descritos como povos guerreiros, né? Inclusive, as mulheres, o papel das mulheres, né? A gente tem destacado aqui na resistência contra o inimigo. Então, até as mulheres também tinham essa vertente guerreira, tá, pessoal? Isso é uma característica de praticamente todos os povos germânicos. Eram povos muito guerreiros. Aqui a gente tem outro povo, pessoal, que são os suevos, né? Os suevos, eles migraram para a Península Ibérica, como vocês podem ver no mapa aqui, pessoal. E eles vão formar um reino entre 411 e 585, né? E esse reino ele vai manter independência até 585, quando o reino visigótico aqui, né, dos visigodos, vai acabar anexando, né, os suevos ao seu reino também. Uma característica interessante, pessoal, é que a gente pode perceber que os próprios reinos germânicos, eles lutavam entre si, eles disputavam território entre si também. Então não era só contra o Império Romano. Eles em si, eles tinham guerras entre si também, né? Os reinos suevos, pessoal, como alguns reinos aqui, eles também vão se cristianizar. Eles vão ser um dos primeiros a se converter ao cristianismo, tá, pessoal? A gente tem os alamanos. Já aproveitando o gancho, uma das diferenças dos alamanos é que eles vão demorar um tempo a se cristianizar, tá, pessoal? Enquanto os suevos, eles vão ser um dos primeiros, né, a se cristianizar, a gente vai ter os alamanos que eles vão demorar um tempo para aderir ao cristianismo como religião deles, né? Eles eram um povo, então, da Germânia Ocidental, e eles migram para entrar também na fronteira romana do Reno-Danúbio, né? Do rio Reno e do rio Danúbio. E depois eles vão ocupar a região da Gália, né? Região da atual França, com outras tribos germânicas, como a gente pode ver aqui no mapa, tá, pessoal? E agora a gente vai ver os saxões. Os saxões, eles são muito importantes também, tá, pessoal?
Os saxões eles foram uma confederação de tribos germânicas, né, da planície do norte da Germânia, né? Então eles eram do norte da Germânia, como a gente pode ver aqui, ó, saxões, tá? Ali em roxinho no mapa. E algumas das tribos elas vão migrar para a Grã-Bretanha, para essa ilha aqui, né, da Grã-Bretanha, durante a Idade Média. E eles vão começar a se mesclar ali, então, com os anglos, né? Pessoal, uma curiosidade aqui, essa palavra anglos, ela vai dar origem depois ao inglês, né? Ó, vocês conseguem ver a conotação, né? Anglos, inglês, né? E eles vão formar o primeiro reino na Inglaterra. Então, os anglo-saxões, né, que vão dar a origem ao primeiro reino da Inglaterra, tá, pessoal? Agora, vamos analisar o mapa, pessoal, e responder aqui. Qual dos povos germânicos visto nesta aula ocupou a Península Ibérica? E quais são os países presentes nesta região atualmente? Então a gente viu, né, que alguns países, alguns povos, eles vão migrar ali para a região da Península Ibérica, chamada Península Ibérica. Vocês lembram o que é uma península, né, pessoal? Essa faixa de terra cercada por mares, né? Aqui no caso, a Península Ibérica, ela é cercada pelo Oceano Atlântico e pelo Mar Mediterrâneo, né, nos 3 lados. Então é uma faixa de terra que sai do continente, mas ela continua presa ao continente. Ela não é uma ilha, né, mas ela é cercada pelas águas dos oceanos ou mares. Beleza, galera? Então vamos ver aqui quais povos a gente tem aqui e quais os países atualmente a gente tem na Península Ibérica. Vou dar um tempinho para vocês e já voltamos. E aí, pessoal, conseguiram responder? Acharam um mapinha atual da Península Ibérica? Ficaram na dúvida ou vocês já sabiam, né, quais que eram os países da Península Ibérica? Então, ela vai ser povoada pelos suevos, né, onde eles formaram um reino em 411 até 585, quando eles vão ser anexados pelos visigodos, né? Então, aqui a gente tem o reino visigótico e os suevos, né, que depois vão ser anexados pelos visigóticos. E atualmente, pessoal, nessa região, a gente tem Portugal, né, e a Espanha, aqui nessa região aqui da Península Ibérica, beleza? Outro povo germânico aqui, pessoal, para a gente conhecer, né, eram os burgúndios, né? Os burgúndios também, eles vão se fixar na Gália por um período, né? Lembrando, pessoal, esses povos, eles também se fixam em alguns lugares, depois eles saem daqueles lugares também, eles acabam migrando, acabam tendo embates, né? Como a gente viu, os suevos vão ser anexados pelos visigodos, né? Então, por vários períodos, a gente vai ter essas tramitações ali com esses povos germânicos, né? E eles vão se fixar juntamente com outras tribos germânicas. E eles são considerados uma das tribos germânicas mais antigas, né? Que vieram da área do leste do rio Oder, lá do rio na Alemanha, lá, tá, pessoal? Então é uma tribo muito antiga. Muito desses povos germânicos, eles vêm da antiguidade mesmo, tá, pessoal? Eles são povos da antiguidade que vão entrar ali na Idade Média. A gente começa estudando eles, geralmente
na Idade Média, mas eles são povos da Antiguidade, tá, pessoal? E os famosos vândalos, né? Os vândalos que a gente estava falando lá no começo da aula, sobre o vandalismo, né? Por que eles são considerados vândalos? Ou esse termo vândalos passou a ser utilizado como algo que você quebra as coisas, que você depreda o patrimônio público, né? Por diversas invasões que eles vão fazer ao Império Romano, pessoal, espalhando terror, destruindo patrimônios, né? Principalmente a cidade romana. Os vândalos também vão invadir a cidade romana por alguns períodos e vão depredar, né? Monumentos dos romanos, né? Então, eles eram uma tribo germânica, né? E ele penetrou lá no século V, né? O Império Romano. E eles também vão passar, pessoal, pela Gália. Então, os vândalos eles vão passar por várias regiões, né? Porque eles vão chegar no norte da África. Então, eles passam pela Gália, atravessando a Península Ibérica, né? E conquistando o norte da África. Então, eles vão sair daqui, pessoal, e vão conquistando, e vão deixando povos para trás, até chegar no norte da África, e ali eles vão se estabilizar de verdade, né? Então, lá que eles vão se estabilizar no antigo, usando a capital de Cartago, né? De Cartago, né? Que era a capital do Império Cartaginense, lá que vai ter a disputa, né? O Império de Cartago, que vai ter a disputa com o Império Romano, beleza? O professor vai deixar mais uma atividade para vocês aqui, para ver se a gente está aprendendo, está pegando. Então, escreva os lugares ocupados pelos povos germânicos na antiguidade e quais são os países europeus atuais. Então, a gente tem vários povos que a gente viu durante essa aula, a gente viu que eles se estabilizaram em vários lugares. E quais são os países atuais? Vou dar um tempinho para vocês e a gente já volta. E aí, pessoal, vamos ver qual que é a resposta, então, da atividade? Então, os burgúndios, eles vão ocupar onde hoje é a França, né? A gente vai ter os alamanos, onde é a Holanda, Bélgica e França. Os suevos, onde é Portugal e Espanha. Os visigodos, na Espanha e França. E os ostrogodos, na Itália e Suíça. Beleza, galera? Então, o que a gente viu durante esta aula, né? A gente viu que os chamados povos bárbaros, eles formaram entre o fim da Antiguidade e o início da Idade Média vários reinos, né? Suevos, visigodos, francos, burgúndios, alamanos, ânglos e saxões, né? E esses povos, eles se fundiram com os antigos romanos, se cristianizaram e deram origem à sociedade medieval. Então é isso, galera. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado e até breve.